Boa tarde, hoje dia 25 de maio de 2017, nós começamos aqui mais um Direto da Redação. Recebemos hoje o professor Aldo Fornazelli, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado pela presença e por aceitar o convite, professor Aldo. Obrigado. Antes de começar as perguntas, eu só queria fazer o lembrete de sempre. Esses Diretos da Redação são parte do novo projeto digital e editorial de Carta Capital, que foi lançado em março. Hoje, mais tarde, a partir das 3 horas, nós teremos um outro programa ao vivo, uma outra transmissão ao vivo. Vamos receber os professores Gilberto Bercovitch e Rafael Valim, da PUC de São Paulo. Vamos discutir a possibilidade de ter uma eleição direta. Eu queria lembrar também o seguinte, né, quem tem acompanhado a revista, quem tem acompanhado aqui os últimos momentos, o Mino Carta, na semana passada, prometeu fazer seu último editorial enquanto a gente não tiver uma solução para essa crise, que a gente não tem eleição direta. Quem acha que o Mino deve voltar a escrever logo, a estar de novo nas páginas, eu recomendo que faça esse apelo. A gente tem aí o Fica Mino, hashtag Fica Mino. Quem tiver afim, acha que é importante o Mino Carta continuar a escrever seus editoriais toda semana, continuar a gravar seus vídeos toda semana, por favor, usem o Fica Mino e também se manifestem, peçam, porque as mensagens têm chegado até ele. E o outro ponto é, lembrando também que a revista tem um projeto baseado nas assinaturas, em atrair novos leitores, em criar canais de contato, de informação, de transparência com os leitores. Então a gente está reforçando aqui a nossa campanha. É muito importante, quem acredita que o jornalismo da Carta Capital precisa sobreviver, por favor, entre no site socio.cartacapital.com.br e descubra lá as categorias de assinatura e escolha uma das 3 que seja mais apropriada para o bolso, para as necessidades, e quem puder, então, realmente apoie Carta Capital, apoie o jornalismo, apoie a diversidade de informação. Então, repito, socio.cartacapital.com.br. Professor Aldo, vamos começar então. Me lembraram aqui que eu cometi um erro aqui, na verdade não é Fica Mino, é Volta Mino, é hashtag Volta Mino, porque ele não fica, porque ele já foi, a gente espera que ele volte, então vou repetir, hashtag Volta Mino. Professor, a gente já pode considerar que toda a discussão no país agora é sobre o pós-Temer, ou o senhor acredita que ainda tem alguma chance dele permanecer no cargo? Eu acho que ele não tem chance de permanecer no cargo. Claro que existe um tempo de agonia nesse processo, e o tempo de agonia ninguém sabe muito bem, porque, em primeiro lugar, ele se recusa a renunciar, que seria, digamos assim, a saída mais rápida. Em segundo lugar, temos aí no início do mês que vem o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que parece que há um certo acordo, uma certa aceitação dele de sair por essa via. E o terceiro processo, que aí seria assim uma agonia muito prolongada e muito ruim para o país, para a economia brasileira, que seria um processo de impeachment, na medida em que o impeachment levaria um certo tempo, né? E isso, evidentemente, que destroçaria ainda mais as precárias condições econômicas do país. Mas tudo indica que até o início do mês que vem nós teremos uma solução, que o mês está próximo, né? Teremos uma solução para essa crise. Então, professor, nesse momento, a maioria dos protestos nas ruas, a maioria dos movimentos sociais, dos sindicatos, abraçou a campanha das eleições diretas. Eu pergunto ao senhor, o senhor acredita na possibilidade de a gente passar uma emenda e de Brasil ter uma eleição antecipada? Olha, aí tem duas questões. Em primeiro lugar, eu entendo que é correto os movimentos sociais, progressistas e assim por diante levantarem a campanha da eleição direta, porque mesmo que se escolha um presidente com um relativo consenso de forma indireta, eu entendo que ele não terá força para debelar essa crise, que é muito grave. E sempre vem a marca da ilegitimidade, na medida em que toda essa crise tem um vício de origem, que foi constituir um presidente ilegítimo, um movimento ilegítimo a partir da derrubada ilegal da presidente Dilma. Então, esse vício de origem, ele não vai ser superado, debelado, por mais credenciado que seja um possível presidente escolhido de forma indireta, aliás. Agora, a campanha da direta ela é importante porque você marca uma posição com esse bloco de forças
que está no poder, e também eu entendo que é necessário acumular força para tentar mudar a correlação de força existente hoje no país. Eu entendo que a correlação de força existente hoje no país ela é desfavorável. Os movimentos sociais ainda não têm um forte poder de convocação nas ruas, e eu entendo que a eleição direta só viria se os movimentos sociais, a esquerda e os setores progressistas tivessem a capacidade de colocar milhões de pessoas nas ruas. Por quê? Porque quem vai decidir em última instância sobre uma possível emenda de eleições diretas é esse Congresso que está aí. E esse Congresso, para ele, seria uma derrota muito grande, seria uma concessão muito grande para fazer uma concessão em torno das diretas. Então, mas há um problema jurídico também no meio do caminho. Qual que é esse problema jurídico? Em 2015 foi feita uma mini reforma eleitoral através da Lei 13.165, e essa lei determina que, sendo cassada uma chapa ou sendo suspenso o mandato dos titulares, que no caso é o presidente e vice, até pela via da cassação de chapa, seria convocada uma eleição direta se esse episódio acontecesse 6 meses antes do término do mandato. Então vai ter uma controvérsia jurídica entre o artigo 81 da Constituição, que determina as eleições indiretas, e essa nova lei da mini-reforma de 2015. Evidentemente que essa questão vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, então teria alguma chance aí. Agora, do ponto de vista político, da aprovação de uma emenda, eu sou bastante cético que isso venha a ocorrer. Eu queria lembrar para quem não está nos está acompanhando agora pelas redes sociais ou pelos sites da revista, que é possível mandar pergunta, é só registrar aí e enviar, porque elas vão ser reenviadas a mim aqui, eu vou poder perguntar ao professor. Tem uma polêmica também, uma divisão na atual oposição, que é sobre a participação dos grupos de oposição e especialmente do presidente Lula, do ex-presidente Lula, nas negociações pela eleição indireta. O senhor acha que a oposição deve ficar fora dessa negociação ou deve de alguma forma participar? Eu acho que deve ficar de fora, porque, quer dizer, se sempre se defendeu a tese a partir do impeachment da Dilma, que esse processo é ilegítimo, eu entendo que, de certa forma, participar um pouco desse processo seria participar dessa ilegitimidade. Evidentemente que uma pessoa como o presidente Lula tem que negociar de alguma forma, mas não fazer parte de algum acordo em torno do novo presidente, porque eu entendo que nós temos que aprender com a história fundamentalmente. E a história do Brasil nos mostra que as saídas por cima, elas sempre são desfavoráveis ao povo. E eu diria que uma saída assemelhada, que foi uma saída por cima, foi a saída do colégio eleitoral, naquele momento. Naquele momento o PT e as outras forças da esquerda se recusaram a participar do projeto do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves como o Sarney de vice, e depois o Tancredo terminou não assumindo. Seria mais ou menos um quadro assemelhado, só que com um agravante. Qual que é o agravante? Agravante que nós, naquele momento, estávamos numa saída de um regime autocrático. Estávamos caminhando para a democracia, e nesse momento nós sofremos um cavalo de pau na democracia com esse golpe que foi perpetrado. E então as coisas estão muito quentes ainda nesse momento. E eu acho que seria uma incongruência muito grande as forças progressistas participarem de algum acordo em torno do novo governo. Eu entendo que é completamente contraproducente, e o que as forças progressistas têm que se preocupar é buscar um caminho de legitimidade popular para um presidente da República, seja agora, que eu acho muito difícil, mas principalmente em 2018. Então, se não vier eleição direta agora, a tarefa é construir um caminho para 2018. Agora, professor Fornazelli, falamos um pouco de nomes, de opções. Nesse momento, a Bolsa de Apostas está em Nelson Jobim, Tasso Gereissati. Henrique Meirelles perdeu um pouco de projeção, e a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, aparentemente deixou ali claro, insinuou que não estaria à disposição da tarefa. O que o senhor acha desses nomes?
Bom, eu entendo que se é para, digamos assim, se iniciar um processo de negociação, a partir de um novo presidente que comandaria um processo de negociação de alguma forma ou de outra, o nome mais adequado seria o do Nelson Jobim, porque desses nomes todos é aquele que tem mais trânsito entre os vários grupos, entre partidos da situação, partidos da oposição e assim por diante. Então, o problema é saber qual que é o objetivo do novo governo, qual que é a tarefa do novo governo. E me parece que uma das tarefas é tentar buscar uma saída para a crise, porque a simples mudança do presidente ela não vai solucionar a crise. Então, o novo presidente ele tem que ter uma capacidade de negociação e negociar entre as partes para buscar uma saída para esse enorme imbróglio político e institucional que o país vive. Mas, professor, as forças que armaram, né, acertaram o impeachment de Dilma Rousseff impuseram uma agenda ao país, que é a agenda das reformas, trabalhista e previdenciária em primeiro lugar. O senhor acha que, o senhor acredita que essas reformas ainda terão continuidade? 2, essa transição de um nome na Previdência não estará necessariamente ligada ao compromisso de conduzir essas reformas? Bom, veja o seguinte, em primeiro lugar eu acho que as forças de oposição e as forças sociais, sindicais e assim por diante devem estabelecer como exigência a suspensão dessas reformas. E, inclusive essa bandeira tem que ser levada de forma forte nas ruas, como foi na greve geral, como foi ontem no protesto de Brasília, como está acontecendo em várias manifestações setoriais e assim por diante. Porque essas reformas são ilegítimas, poderíamos discutir aqui esse tema da ilegitimidade, mas é um pouco demorado. Então, e por outro lado, quer dizer, qual que é o cacife que esse novo presidente tem? Se quiser caminhar para uma situação menos pior, um pouco mais tranquila para 2018, tem que suspender as reformas, particularmente a reforma da Previdência. Se o novo presidente não fizer isso, nós vamos continuar com um agravamento da crise, porque me parece assim que os setores sociais, os sindicatos, os partidos progressistas, eles não estão dispostos a ceder nesse ponto da reforma da Previdência, particularmente, e também da reforma trabalhista. Mesmo os setores do governo, ligados, por exemplo, ao Renan Calheiros e assim por diante, eles se colocam hoje já contra esse processo de reformas. E na medida em que se aproxima 2018, quer dizer, qual que é a vantagem de um deputado governista hoje votar numa reforma que provavelmente vai lhe tirar votos em 2018? Que é reprovada por 90%. Exatamente, por 90% da população. Então, eu vejo que as reformas entraram numa espécie de coma. E é muito difícil que esse coma seja superado e se crie um ambiente para votá-las. Eu quero lembrar aqui, novamente, aos leitores, desculpa, quem não está acompanhando pelas redes sociais ou pelo site, que é possível enviar perguntas ao professor Aldo Fornazelli. Chegou aqui uma pergunta do leitor, do espectador Anaximandro Martins. O professor lhe pergunta: o que pode ser feito para que a maioria da população participe do debate político nacional? O senhor falava há pouco, e num artigo também que o senhor nos enviou, que vai estar na edição desse fim de semana da revista, que, em geral, esses acordos na história do Brasil são sempre um acordo das elites, né? Uma conciliação das elites por cima, sem a participação do povo. Como é que é possível mudar isso? E se é possível mudar? Bom, Anaximandro, evidentemente que a população toda, hoje eu entendo que ela está debatendo. Quer dizer, tanto aqueles que eram contra Dilma, como esses que são contra o Temer agora, eu acho que há um debate nacional muito forte nas redes sociais e assim por diante. Mas, quer dizer, para um movimento mais efetivo, tem que ter força. E a força, ela se expressa nas ruas. E o que temos nesse momento? Quer dizer, eu falei antes que a oposição hoje, os movimentos sociais, eles têm ainda um problema de capacidade de convocação para as ruas. E por outro lado, aqueles que se mobilizaram contra a Dilma, e boa parte deles eram também contra o Temer, eles vivem um momento de desencanto e desilusão. Quer dizer, você abre uma rede social e hoje você vai ver
gente se manifestando, me desiludi com o Aécio Neves, me desiludi com o Temer e assim por diante. Então, boa parte da sociedade brasileira ela está vivendo esse momento de desencanto e desilusão, porque de alguma forma ou de outra acreditaram nesse arranjo golpista, que é um arranjo completamente corrupto, que hoje ainda está no poder. Então essa é a dificuldade, mas no entanto eu entendo que há uma extrema politização do Brasil hoje em torno desse debate quanto a uma saída. E também há uma certa depressão das pessoas. Quer dizer, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá, são milhões para cá, bilhões para lá e assim por diante, e de certa forma um colapso de todas as principais lideranças políticas do país. As pessoas ficam desencantadas, some-se isso ao desemprego, à crise social e econômica, cria-se uma certa depressão na mente das pessoas em face de toda essa confusão que o país vive. Professor, uma pergunta aqui do Bené Ramalho. Ele pergunta se o senhor acha possível, viável, anular o impeachment de Dilma Rousseff pelo STF. Bom, olha, eu não acredito nisso, porque o Supremo Tribunal Federal, eu entendo que ele se mostrou covarde em vários momentos. Então, a Dilma entrou com essa petição, se eu não me engano, ontem no STF, mas eu não acredito, porque esse STF também tem níveis de comprometimentos graves. Por exemplo, nessas delações aí que vieram a público pela JBS, nós vimos que o Gilmar Mendes é um assessor político do PSDB. Quer dizer, como é que nós vamos acreditar numa Corte Suprema como é a nossa, quando um juiz que deveria se portar pela isenção, pela independência e pela autonomia, ele é assessor tanto do Temer quanto do PSDB. Não é possível acreditar numa Corte Suprema como a nossa. Agora, professor, uma pergunta aí, que desde a eclosão das delações dos donos da JBS, tem se feito em todos os campos, da direita à esquerda. Por que a Globo decidiu romper com o governo Temer, avançar, aceitar as denúncias, quer dizer, divulgar as denúncias contra o governo Temer, que era um apoiador, a quem na verdade ela apoiava desde o início do processo de impeachment? Então, eu tenho dito que existem 3 fatores que determinaram essa reviravolta, principalmente da Globo e de outros setores do capital e determinados setores da grande mídia. Em primeiro lugar, quer dizer, ocorreu uma briga dentro do antigo bloco golpista. Tem aquilo que eu chamo o Partido do Estado, que é constituído pela Procuradoria-Geral da República, os procuradores, parte do Judiciário e a Polícia Federal, e esse grupo brigou com o Temer, particularmente o Janot, e essa briga envolveu 2 questões. De um lado, a briga entre Janot e Gilmar Mendes, que defendia o Temer e o Aécio Neves, e o segundo elemento, a sucessão do Janot, que vai se dar ainda este ano. Aparentemente, o Temer não estava disposto a indicar um dos nomes da chamada lista tríplice, que é uma eleição interna dentro do próprio Ministério Público para determinar quem seria o Procurador-Geral da República. Então, isso determinou uma investida do Janot contra esse grupo. E em segundo lugar, quer dizer, aparentemente a delação dos irmãos Batista, da JBS, ela era inevitável, porque existiam 3, 4 movimentos de investigação sobre o grupo, provavelmente eles terminariam sendo presos, detidos, algemados, alguma coisa como tantos outros empresários foram, e eles se anteciparam. Quando eles se anteciparam, a Globo precisou escolher, ou vamos ficar ainda nesse pacto como Partido do Estado, com o Ministério Público e o Judiciário, ou vamos ficar com o Temer, e ela escolheu ficar com esse pacto do Judiciário e da Procuradoria-Geral da República. E um terceiro elemento é que o Temer, pela sua pequenez política, moral, pelo nível de corrupção e assim por diante, por manter ministros corruptos, ele não estava conseguindo constituir uma alternativa de poder ou viabilizar uma alternativa de poder para 2018. E nesse sentido, quer dizer, era preciso colocar lá uma pessoa mais confiável, que ela tivesse essa capacidade de aglutinação e de articulação. E nesse sentido, quer dizer, tirar o Temer e botar uma pessoa com essa capacidade
é muito melhor na medida em que 2018 estava em risco, principalmente pelo recorrente crescimento da candidatura Lula nas pesquisas. E junto com esse terceiro elemento existe a questão Lula. Como tirá-lo do páreo de 2018 se ele lidera as pesquisas? Como condená-lo sabendo que corruptos notórios como Temer, vários dos seus ministros e Aécio Neves não sofreriam nenhuma punição? Então, esse terceiro elemento que envolve 2018 também, do meu ponto de vista, seria desfavorável a Globo e outros grupos ficarem do lado do Temer. Professor, uma pergunta aqui da Larissa Isabel Ferreira. Ela quer saber a diferença entre renúncia e impeachment, ou seja, se o presidente Temer renunciasse, ele poderia ser preso rapidamente. Se o caminho for impeachment, o que muda, na verdade, no destino do Temer, a depender das opções que... Do ponto de vista daquilo que o judiciário vai fazer, e nós não sabemos o que o judiciário vai fazer, seria apenas o problema do tempo, porque a renúncia tira o Temer da condição de foro privilegiado, assim como o impeachment tira ele da condição de foro privilegiado. Então, do ponto de vista de possíveis ações judiciais, penais e assim por diante, o que muda é o tempo. Se ele renunciar, isso cai imediatamente, e se ele sofrer um processo de impeachment, provavelmente vai durar meses. Então, quer dizer, é apenas o tempo que muda essa circunstância. Vou juntar aqui duas perguntas numa só, professor, do Sartorato Diego e do Muriel Cabral. Do Sartorato qual deveria ser, na opinião do senhor, obviamente, o candidato que o campo, candidato numa eleição indireta que o campo progressista pudesse vir a apoiar. Mas o senhor já disse que não deveria apoiar nenhuma, se o senhor quiser voltar ao assunto, tudo bem. E do Muriel Cabral quem o senhor acredita que seria o candidato capaz de organizar o centro-esquerda, o campo progressista, numa eleição direta em 2018? Bom, essa primeira questão. Eu acho que existem duas saídas aí para a esquerda. Ou se abster de participar da votação do candidato indireto, ou lançar um anticandidato. Como no colégio eleitoral chegou a ser lançado um anticandidato. Então teria que ser lançado um anticandidato, um nome simbólico, que agregasse uma personificação de uma postura ética no país e que ele se constituísse como um anticandidato. Então, para mim, são essas duas opções que restam para a oposição. Do ponto de vista de um candidato aglutinador, eu acho que nós temos dois nomes. Quer dizer, o nome do Lula, que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com ele, e o nome se o Lula não puder, eu entendo que seria o nome do Ciro Gomes. E penso eu que a melhor estratégia, a melhor saída para a esquerda e para os setores progressistas, democráticos, em 2018 é constituir uma frente democrático progressista, que não seja apenas uma frente de esquerda, mas que seja uma frente democrático progressista, que aglutine esse setor de centro-esquerda. Agora vimos que o PSB rompeu com o governo, eu acho que vale apenas um esforço para tentar trazer o PSB para esse campo também, né? E outros setores de centro-esquerda que estão em vários partidos aí, constituindo uma frente em torno de uma chapa, preferencialmente uma chapa Lula-Ciro. Se o Lula não puder, então acho que teria que ser uma chapa tipo Ciro, Haddad, alguma coisa assim. Professor Fornazieri, hoje de manhã o governo voltou atrás, mas ontem soltou um decreto, né, convocando as Forças Armadas para proteger Brasília durante uma semana, voltou atrás, obviamente um esbirro autoritário, mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: é um sinal de que a gente corre o risco de entrar de vez no estado de exceção, de que a gente entre numa situação autoritária, num governo autoritário que inclusive impeça as eleições de 2018? O senhor vê esse risco no horizonte? Eu acho que não. Eu acho que o ato do Temer de ontem, todo mundo interpretou como um ato de proveito próprio. Na verdade, não havia nenhuma necessidade da convocação das Forças Armadas, porque elas entraram em ação quando a desmobilização já estava em curso. E hoje não havia mais nenhuma manifestação em Brasília. Então, foi um ato que gastou dinheiro público apenas para atender
uma tentativa do Temer dar uma demonstração de força, e todo mundo, inclusive a imprensa conservadora, criticou muito esse ato do Temer porque entendeu que ele foi um ato em proveito próprio. E pelo que a gente sabe, até os próprios comandantes das Forças Armadas se manifestaram, de certa forma, manifestaram uma perplexidade, não concordando muito com a convocação das Forças Armadas para esse tipo de evento. Então, eu acho que não há ambiente para, digamos assim, militarizar esse conflito. E entendo que nem a conjuntura internacional e nem a conjuntura interna é suscetível a uma militarização desse conflito. E também vejo o seguinte, Sérgio, o Brasil já sofre um desgaste violento no plano internacional desde a época do impeachment da Dilma. Os principais jornais da Europa e dos Estados Unidos, inclusive jornais conservadores, fizeram editoriais colocando em xeque o impeachment. E agora vem o agravamento dessa crise. Então, suspender as eleições, para mim, é uma coisa completamente descabida e é inviabilizar qualquer tentativa de saída política a médio prazo no Brasil. E eu entendo que se isso acontecesse, nós caminharíamos para uma convulsão social gravíssima, inclusive com derramamento de sangue, com uma situação muito pior daquela que está na Venezuela hoje. Professor, o Loreno Oliveira pergunta como é que poderíamos exigir eleições gerais e diretas. E o Rodrigo Ferreira pergunta o seguinte: se o senhor acha que o pedido de perícia que o Temer fez lá dos áudios, se é só uma forma de protelar, de ganhar algum tempo, ou se ele está simplesmente exercendo o direito de ampla defesa? Bom, quanto à questão do Loreno, eu acho que, quer dizer, a única forma que se tem para tentar exigir eleições gerais agora é ir para as ruas, com grandes mobilizações e grandes manifestações para poder tentar influir no Congresso que vai decidir essa questão. Mas eu, como falei antes, eu vejo uma chance muito escassa de que isso aconteça. E a outra questão do Bené, né? Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Ferreira. A questão do Rodrigo, vejo o seguinte, quer dizer, eu acho que essa questão ela é uma cortina de fumaça. Tanto é que hoje, se não me engano, a OAB vai entrar com um pedido de impeachment e ela nem vai levar em consideração as fitas. Quer dizer, ela entende que as duas declarações públicas do Temer, o Temer não desmentiu as fitas. Então, isso já é um elemento de prova suficiente. Porque isso virou uma guerra, né? Desculpa interrompê-lo, mas virou uma guerra de perícias, como se esse áudio, como se aquela gravação específica do Joesley com o Temer fosse o centro dessa denúncia. Claro, não é. Evidentemente que o Temer quer ganhar tempo com essa perícia, mas as fitas são um elemento completamente subsidiário. Até porque na delação que tanto o Wesley, né? Não, o Joesley e o outro diretor lá da JBS, o Faúde, fizeram, ali existem elementos muito mais graves do que está nas fitas. Por exemplo, a solicitação de uma aposentadoria de 25 anos por parte do Temer e do Rodrigo Rocha Loures, o deputado, é uma coisa da mais alta gravidade. E aí existe uma prova material que foi a mala com uns R$500 mil, quer dizer, como primeira parcela da aposentadoria quase que vitalícia do Temer e do Rodrigo Rocha. Quer dizer, e aqui temos uma indignidade monstruosa. Por que é uma indignidade monstruosa? Quer dizer, através da corrupção eles solicitam uma aposentadoria milionária. O Temer já está aposentado aos 55 anos e ele quer impor à população brasileira, principalmente os setores mais pobres, uma aposentadoria que é uma verdadeira vilania, uma degradação da dignidade humana. A Rita Escadalferri pergunta, o senhor acha que faz sentido, depois de tudo que aconteceu em 2014, o campo progressista pensar em um governo de coalizão, em se coligar a outro partido para uma eleição, ou não existe alternativa? Eu entendo que não dá para se coligar a partidos conservadores, a partido das elites. Porque é muito... Aqui tem que seguir um pouco as teses do Maquiavel. Quer dizer, é muito mais digno e honroso e até mais estratégico você perder com as suas próprias forças do que vencer
sendo que o teu principal aliado ele vai te dominar, como de certa forma fez o PMDB com o PT. Então, e tem aquilo que a gente vem colocando em vários artigos, quer dizer, tem uma história que demonstra que as transições transadas, para usar um termo do Raimundo Faoro, elas são prejudiciais ao povo. O povo sempre é deixado de lado, quer dizer, nós temos uma das sociedades mais indignas do mundo, quer dizer, somos uma das sociedades mais desiguais do mundo. E não vai ser um pacto com o lado de lá que você vai mudar essa realidade. Então, o que tem que se fazer hoje? Constituir um campo democrático e progressista. E é a partir da força que esse campo democrático e progressista conseguir é que as transformações devem se fazer. Se nós vencemos o município, então vamos fazer a transformação no município. Mas vamos aglutinando força até um dia chegar na presidência da República com um campo fortalecido do ponto de vista democrático e progressista. Eu queria lembrar a quem está nos assistindo que é possível mandar perguntas via Facebook, via e-mail e tal. A gente recebeu mais uma pergunta agora da Paula Gasparini. Ela pergunta: o que podemos fazer para abrir a cabeça dos isentões, daqueles que votam nulo, mas têm algum viés progressista, para eles se integrarem a uma campanha das diretas já e também para que eles entendam o que está acontecendo? A pergunta da Paula Gasparini. Bom, Paula, na democracia só tem um meio, um método, a capacidade de convencimento. Somente a nossa capacidade de convencimento com argumentos racionais, lógicos e também com apelo emocional é que nós podemos convencer as pessoas. Quer dizer, temos que ter um preparo retórico, uma argumentação lógica e demonstrativa dos fatos que nos constituem como pessoas que têm capacidade de convencimento. Não há outro meio, quer dizer, mostrar a racionalidade dos fatos, mostrar o que uma determinada opção implica para o povo e o que outra determinada opção implica contra o povo. É isso que tem que ser feito. Agora, professor, também outra tese corrente, aí um pouco no meio aí do campo progressista, é que esta ação da Procuradoria-Geral da República, ao pedir a prisão do Aécio Neves, ao investir contra o Temer, na verdade seria a abertura do campo das possibilidades da prisão e da condenação do Lula, que aparentemente teriam ficado mais difíceis depois do depoimento dele, da falta de provas de algum caso. O senhor vê algum sentido nessa tese? Ou acha que está mais fácil também uma ação mais assim, efetiva, forte contra o Lula? Eu acho que não existe uma relação de causa e efeito nesse caso aqui. Por quê? Porque essa ação contra o Temer e o Aécio Neves, ela não foi desencadeada a partir de Curitiba. E todo o processo contra o Lula ele está em Curitiba, com a equipe da Lava Jato lá e com o Sérgio Moro. Essa operação ela foi desencadeada a partir da Procuradoria-Geral da República e a partir do Supremo Tribunal Federal. Então, essa relação de causa e efeito, ela não existe. Agora, o que a equipe da Lava Jato pode fazer é fazer uma ligação indireta. E, de certa forma, o Delton Dallagnol ele já fez, dizendo, olha, a Lava Jato ela é imparcial porque ela atinge todos os partidos. Mas, até agora, aquilo que Curitiba vinha fazendo era bastante parcial e muito questionável. Veja o seguinte: naquela oitiva lá do Cunha, o Cunha fez uma série de perguntas indicativas dos crimes que o Temer vinha cometendo e simplesmente o Sérgio Moro ignorou, suspendeu as perguntas e de certa forma, essa operação contra o Temer e contra o Aécio Neves é também um tapa na cara da Lava Jato de Curitiba e do próprio Sérgio Moro. O Ricardo Almeida pergunta o seguinte, né? A gente está debatendo muito o assunto eleição presidencial, direta para presidente, mas ele pergunta o seguinte: o que define a governabilidade? Não são as eleições para governadores e para deputados e senadores que estão no âmbito dos estados? Não é aí que está a questão? Em parte sim, em parte não. Quer dizer, veja o seguinte, quer dizer, se você tem um governo que ele é um governo ético no sentido das suas finalidades e moral no sentido da moralidade da coisa pública, e ele é um bom governo, um governo eficaz, ele vai ter o apoio da população.
E se ele tem o apoio da população, é muito difícil que o aparato político no Congresso bloqueie esse governo e boicote esse governo até a última instância. Então, eu acho que tem que mudar essa lógica, essa roda da tragédia política brasileira. Quer dizer, essa coisa do toma lá, da cá, ela é perniciosa, por isso que eu defendo, tem que se constituir campos políticos. Então, desculpa, professor, desculpa interromper, porque casa muito com a pergunta do Flávio Souza. Ele perguntou justamente que depois dessa debacle, depois desse momento tão difícil que o país vive, se emergirá uma sociedade melhor. Se os políticos, ele também inclui a mídia, vão ter um outro comportamento depois desse ponto, ou se a gente ainda vai viver eras e eras de escândalo como isso. Olha, o desejo é que surja uma sociedade melhor. Agora, essa sociedade melhor, ela não vai surgir por moto próprio, como mera consequência disso que está tendo aí. Porque, veja o seguinte, a ousadia criminosa, ela não tem limites. E o Temer e o Aécio Neves são prova disso, de que a ousadia criminosa não tem limites. Por quê? Porque mesmo com a Lava Jato, mesmo com a queda da Dilma, mesmo com vários políticos e empresários presos, eles entraram lá no governo para continuar cometendo crimes. Então são criminosos seriais. O Aécio Neves se revelou uma espécie de um trombadinha de grandes empresários. Então, quer dizer, não é automático. Evidentemente que nós aperfeiçoamos mecanismos de combate à corrupção, como a própria delação premiada, a autonomia do Ministério Público, a autonomia da Polícia Federal, que foram inclusive conquistas em grande medida sob os governos do PT, mas isso ainda é insuficiente. Tem que se fazer uma reforma política. Hoje, por exemplo, os deputados, eles não têm nenhum tipo de controle popular, eles chegam lá e fazem o que querem. Então tem que se fazer um tipo de reforma política que submeta o sistema político e a representação política, que é a representação nas assembleias, no parlamento, nas câmaras de vereadores, a algum tipo de controle popular. Se a gente não avançar nesse processo de democratização da própria política, nós podemos ter, inclusive, retrocessos. Professor, para a gente encerrar, a última pergunta. O senhor acha da ideia de convocação de uma Assembleia Constituinte? Seria um caminho? Eu entendo que é necessário rever a Constituição de 88, inclusive para fazer uma reforma política. O foro mais apropriado para fazer uma reforma política é fazê-lo numa Assembleia Constituinte exclusiva. O que é uma Assembleia Constituinte exclusiva? Seriam eleitos deputados constituintes só para fazer a Constituinte, e não para legislar, como aconteceu em 1986. Eu entendo que se você transforma a Câmara dos Deputados e o Senado numa Constituinte, você vai misturar interesses. Por isso é preciso separar. É preciso eleger uma Assembleia Constituinte exclusiva para que ela faça a reforma da Constituição e faça também, principalmente, a reforma política. Professor Aldo Fonazeri, agradeço muito sua presença, por ter aceitado o convite, por essa entrevista esclarecedora. Os leitores aqui elogiaram bastante. Estamos sempre abertos aqui para a presença do senhor. Queria lembrar que daqui a pouco, por volta das 3 horas, a gente começa uma segunda transmissão ao vivo, dessa vez com os professores Rafael Valim e Gilberto Bercovitch, da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, onde a gente vai discutir um pouco mais do ponto de vista legal, jurídico, a possibilidade de uma eleição direta. Muito obrigado, professor. Muito obrigado para quem nos acompanhou e apoiem Carta Capital. Com certeza. Boa tarde.